Copiar treinos da internet é certo ou é errado? Você tem aquele monte de gente lá colocando os treinos e tudo mais, tem canal de corrida, tem canal de academia, tem canal de luta, tem canal de tudo. Você deve copiar ou não? Então, logicamente que todo canal vai virar para você, o cara que estiver fazendo o canal dele, ele vai virar para você e falar que não é para você copiar. Por quê? Porque se você copiar, o que acontece? Você pode até, numa situação extrema, responsabilizar a pessoa. A pessoa não sabe do seu contexto, então como é que ela vai te falar para você copiá-la? Então eu acho normal a pessoa não te aconselhar a copiar, sabe? Mas ao mesmo tempo também eu acho normal que você copie. Eu mesmo já copiei várias vezes. A questão todinha é essa aqui, cara. Veja bem. O problema não é copiar. O problema é você copiar sem considerar duas coisas. Primeiramente, o contexto do cara que você está copiando. Quem é o cara que você está copiando? Por exemplo, vamos criar aqui uma imagem. O cara é um cara da corrida. Então, beleza, o cara corre tem quanto tempo? Qual que é o peso do cara? Qual a idade dele? Como é que ele fez? Qual que é a realidade, composição física? Isso é o contexto, entende? Por exemplo, vou dar um exemplo do meu processo. Eu sempre fui da luta, né? Então sempre treinei luta, tudo mais e tal. Mas eu sempre achei a corrida um negócio legal. Corrida é um negócio legal. Aí o que acontece? Comecei a seguir uns canais de corrida que eu tava pensando em começar a correr. Aí fui entendendo mais aquela realidade, tudo mais, da corrida e tal. E aí comecei a correr. Porém, eu tive que considerar o contexto dos caras. A maioria daqueles caras são caras que correm tem um tempão. E eu tava começando agora. Então tive que respeitar muito mais o meu processo. Mas olha só, não é simplesmente isso. Tem outra coisa super importante que a gente tem que levar em consideração, que é o seguinte: você não pode considerar só o contexto do cara. Você tem que considerar a sua realidade também. Não interessa só quem que é o cara, interessa também, mais importante do que isso, é quem é você na equação. Por exemplo, vou pegar de novo o caso da corrida. A maioria dos caras, a realidade deles é essa aqui, ó. O cara já é experiente da corrida, o cara é um cara leve, o cara é um cara que corre rápido. A maioria dos caras é assim. Pelo menos para um iniciante, eles são caras que correm rápido. Agora, qual que é a minha realidade? Olha só como é que a gente tem que ter um ajuste fino. Por quê? Porque eu poderia pensar muito bem o seguinte: olha só, poxa, como eu faço meu treino aqui, meu treino é super pesado, correr é muito mais fácil do que fazer meu treino. Eu poderia pensar isso. Porém, cada coisa é uma coisa, entende? Mas se eu tivesse um viés, digamos assim, orgulhoso no mau sentido, eu poderia ir para esse lado. Olha, eu vou correr também, por que eu não posso? Mas não. Aí olha só como é que a gente, considerando o caso específico de cada pessoa, a situação muda. Por exemplo, eu sou um cara mais pesado do que os caras que correm. Eu peso mais ou menos. Quando eu tô leve, eu peso 90 quilos. Mas geralmente eu fico variando entre 90 e 94. Mas quando eu tô leve, eu peso 90. Então quando eu tô leve, eu peso 90 quilos. Eu sou um cara onde o meu treino principal é luta e vai continuar sendo luta. Ou seja, eu não quero morrer de correr para depois ir fazer o treino de luta. Eu quero um treino de corrida que me dê um suporte pro treino de luta. E eu também não tenho a experiência de corrida que esses caras têm. Ok, então quando eu considerei tudo isso, quando você pega tudo isso e coloca no mesmo balaio junto, o que você percebe? Você percebe que você vai ter que respeitar a sua realidade. Se eu fosse simplesmente entrar na onda, o que eu ia fazer? Eu ia me arrebentar. Por quê? Eu ia começar a correr rápido igual os caras, querer correr rápido igual os caras, num peso que é um peso que eu não quero mudar. Porque, veja bem, eu não quero mudar minha composição corporal. A minha composição corporal para a prática da luta, eu considero ela muito boa. Para a prática da corrida, ela não é ideal. Para correr, o que, que é? Quanto mais leve você for, melhor é. Porque você vai estar carregando menos peso. Então é melhor. É o que ele chama do cara do canela fina. Se você for um cara daquele canela fina, que é aquele cara magrinho, tudo mais e tal, 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 é melhor. Agora, por exemplo, no meu caso, eu quero ter uma composição corporal mais robusta. Por quê? Porque eu quero. Tô lidando com
luta, existe uma imposição física, né? O cara leve na luta se dá bem? Dá. Mas o que você prefere? Você prefere ser um peso pesado natural ou um peso pena natural? Eu preferiria ser um peso pesado natural, apesar que não é o meu caso, eu não sou tão pesado assim. Mas eu tô só falando da realidade. Então, o que eu tive que fazer? Para eu começar a fazer a corrida, que eu faço, eu tive que mudar totalmente minha realidade para aceitar o que eu teria que fazer. Então, o que eu percebi? Se eu quisesse que o treino da corrida desse um suporte para o meu treino de luta, primeira coisa, eu não poderia correr rápido. Porque senão o que eu ia fazer? Eu ia cansar no treino de corrida e depois, na hora que chegasse no treino de luta, eu já estaria cansado. Então, não é esse o caso. Outra coisa, se eu começar a correr rápido, a tendência é de existirem lesões. Por quê? Por causa do peso. Entendeu? Então, se eu ficar dando muito tiro, muita coisa, a tendência é de ocorrerem lesões. Então, tudo isso eu tive que levar em consideração. Então, o que eu faço? Eu corro leve, numa boa. Qual foi a regra que eu criei para minha corrida? Fiz uma regra de eu corro respeitando o batimento cardíaco. Então, a minha velocidade, ela vai variar de acordo com o batimento cardíaco. Qual que é essa parada? É o seguinte, eu tento manter abaixo dos 140 batimentos. Preferencialmente abaixo até dos 130, sabe? Então, por exemplo, quando subiu acima dos 130, eu ligo o alerta. Sabe, eu vou ali correndo, aí tá ali 110, 120, 125, tô de boa. Se deu 130, 132, 135, aí eu já quero baixar um pouco. Eu ainda fico bem ainda, de repente você tá numa subida, eu ainda fico bem com acima de 130, porém, eu quero baixar. Por quê? Porque eu não quero ficar cansado no treino de corrida. Entende? Eu quero correr para me dar um suporte aeróbico pro treino de luta, onde lá no treino de luta, aí sim eu quero ficar cansado. Então percebam, adaptação. Mas eu tô copiando os caras de alguma forma? Sim. Em qual sentido? Que eu tô correndo. Mas ao mesmo tempo, eu considerei totalmente a realidade dos caras, eu percebi o seguinte, ó, eu não sou esses caras. Eu não sou. E a gente tem que ter essa honestidade com você mesmo. Percebeu? Eu não sou esses caras. Ah, mas você poderia mudar tudo e tentar virar um desses caras? Talvez até pudesse. Poderia tentar ficar mais magro e tudo mais, ficar, né? Mas não é o que eu quero, entendeu? Você tem que pensar o que você quer. E aí eu levei isso tudo em consideração e fiz do meu jeito. Vou dar outro exemplo para vocês. Olha só. Lá no treino de luta, eu sempre fiz muito exercício de perna, sabe? Perna, 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 muita coisa de perna. Porque você chuta muito, né, gente? Eu venho de uma base do taekwondo, você chuta bastante, então eu sempre me preocupei em fazer bastante exercício de perna. Quando eu era mais novo, eu fazia musculação junto, mas agora já tem pelo menos uns 10 anos que eu não faço musculação. Aí beleza, cara. Olha só. Eu comecei a notar que chegou um tempo agora, de uns tempos pra cá, eu tava sentindo muita dor na perna, às vezes dava uma lesão nos quadris, tudo mais e tal. Aí comecei a considerar isso, tudo mais, conversei com personal, amigo meu, conversei com um professor de educação física, amigo, a gente tava conversando, ele falou, cara, o seu problema é que você tá fazendo muita coisa de perna. Sabe, tipo assim, muito agachamento, afundo, agachamento pulando, um monte de exercício de impacto alto, uma quantidade muito grande, que pra sua idade já não rola mais isso, velho. Você tem que simplesmente considerar quem você é. Ok, beleza, considerei isso. Aí o que eu bolei juntamente com o personal, o professor de educação física e tudo mais e tal. Falei, eu vou fazer menos repetições, mais concentrado. Beleza. Mas aí, com o tempo, pensando, eu refinei mais ainda a estratégia. Eu falei assim, cara, eu vou entrar na academia de musculação. Não para as outras partes do corpo, só para a perna. Ou seja, eu vou lá na academia de musculação uma ou duas vezes por semana no máximo, só para fazer exercício de perna, fortalecer as pernas. Serão
exercícios mais pesados, porém com a quantidade menor de repetições. Entende? Porque meus exercícios lá na academia de luta, eles eram todos sem peso. Então a gente bolou esse plano, sabe? Vamos fazer o seguinte, ó, vamos pegar, fazer um fortalecimento seu de perna com mais peso e menos repetição. Isso vai te dar uma, uma base melhor para a questão da luta e vai te colocar de uma forma mais confortável, você não vai ficar com dor nas pernas. E você vai parar, você vai parar de fazer essa quantidade insana de agachamento e de outros exercícios, agachamento pulando, agachamento com isometria e esse monte de coisa que você está fazendo, achando que você tem uma recuperação infinita com 47 anos de idade. Tudo bem que esse exemplo que eu estou dando não é sobre copiar ninguém da internet, esse exemplo agora da questão do exercício de perna. Mas o fundamento é o mesmo, você percebe? Você está considerando a sua realidade, fazendo um negócio voltado para você. Então o que acontece? O que é o mais importante de tudo? O mais importante é isso aqui. Ó. Não é se você copia ou não copia. Você pode muito bem copiar, mas a questão é essa aqui. Você tem que ter uma honestidade, duas coisas. Você tem que ter uma honestidade com você mesmo e você tem que levar em consideração a realidade. Porque, cara, se você respeita a realidade, não tem como dar errado. Percebe isso? Por exemplo, saca só. Respeito à realidade. O que é? Na corrida, eu simplesmente considerei a minha realidade. Ó, eu sou um cara que a minha prioridade é a luta, eu sou o cara que eu não quero me cansar na corrida, eu sou o cara que eu peso mais de 90 quilos, então o que eu vou fazer? Eu vou correr de acordo com a minha realidade. De acordo. Eu não vou forçar a barra. Entende? Mas e os canais de corrida? Top demais. Ainda sigo ainda alguns. Com o tempo eu fui parando de seguir, por quê? Porque eu fui... Aquela identificação que eu tive no início, quando eu estava aprendendo sobre a atividade, ela foi diminuindo um pouco, se dissipando, porque a minha realidade é outra. Eu corro mais lento, eu corro de boa. Agora eu tava vendo um canal esses dias de um cara que é ultramaratonista, e ele tava falando o seguinte, cara, pra poder correr a ultramaratona, eu tenho que correr na velocidade que eu aguente correr o dia inteiro. Isso é o que o cara falou. Então ele falando isso, você vê que ele tá super se adaptando à realidade. E ele deu um conselho top demais. Entendeu? Você tem ele tem que correr, por exemplo. Eu faço isso. A velocidade que eu corro é como se fosse uma velocidade para eu correr o dia todo. Por quê? Porque eu vou ali, ó, mantendo meu batimento baixo, para eu não me desgastar, para eu colher os frutos lá no treino de luta. Então, porque às vezes, o que acontece, cara? A internet, ela tem tipo umas coisas assim que são muito loucas, sabe? Por exemplo, essa frase que eu peguei, que a frase é, por que copiar os treinos dá sempre errado? Cara, e não é, a questão não é essa. Isso aí, o que acontece? Isso aí é simplesmente uma simplificação da realidade. Por um lado, você pode pensar assim, não, por que copiar vai dar errado? O cara é um ser humano, eu sou um ser humano, ele tem 2 braços e 2 pernas, eu tenho 2 braços e 2 pernas, então por que vai dar errado? Isso aí é uma análise que é válida, entendeu? Porque de uma certa forma está certo. Em qual sentido? Que você pode copiar em parte. Você pode copiar até um certo ponto. Aí você leva as questões mais específicas em consideração, que foram todas essas que eu coloquei, entendeu? Peso, realidade, idade, experiência, esse monte de coisa. E aí você faz uma adaptação para você, específica. Por exemplo, olha só, isso que eu falei da corrida. Se você analisar de uma forma mais simples, eu estou fazendo a mesma atividade que eles. Eles estão correndo, eu estou correndo. Pronto. É a mesma coisa. Agora, por exemplo, lá no treino de luta. Meu treino de luta, ele é pesado, ok. Mas eu estou adaptando para minha idade. Ou seja, vamos supor, os caras que estão treinando para lutar mesmo, eles estão fazendo um treino super pesado? Estão. E o meu, como é que é o meu? O meu é um pouco menos pesado. Dentro da minha realidade, com todas as vantagens da experiência de já estar fazendo isso há quase 40 anos, mas também com a aceitação da realidade que eu tô com 47 anos, então eu já não tô 47, não é mais 27, entendeu? Então não dá mais para ficar fazendo toda loucura
que aparece na sua frente, como se você tivesse uma obrigação de fazer. Entendeu, meus amigos? Então, assim, você aceitando a sua realidade e, ao mesmo tempo, respeitando ela, acabou, cara. Não tem como dar errado. Tá bom? Meus amigos, por esse vídeo é isso. Muito obrigado a todos e até o próximo.